Fala aí, jovem de Jeová, tudo bem? Você sabe a origem do casamento? E dos itens do casamento como véu, vestido branco, tacar arroz nos noivos, entre outros. Você sabe de onde vem isso? Sabe que muitas coisas que fazemos, porque os nossos pais nos ensinaram e nós ensinaremos nossos filhos, muitas dessas coisas são de origem pagã. Você sabia? Muitas dessas coisas serviam de adoração e dedicação a outros deuses. Maluco, será que eu sou um pagão? Ah! Palma, 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 não priemos cânico. Este é mais um Falando de Bíblia. Antes de tudo, vamos conceituar o que é pagão. A grosso modo, pagão é um adjetivo usado àquela pessoa que adora outros deuses. E antigamente, os romanos e os gregos eram as maiores civilizações. E eles criaram muitos deuses a partir da natureza, seja o sol, a lua, a água, enfim. E são considerados pagãos porque servem a outros deuses. E na sociedade em que vivemos, meu amigo, nós fazemos muitas coisas que foram herdadas por esses povos antigos, que para aqueles povos tinham um significado religioso, um significado espiritual. E nesse primeiro vídeo sobre paganismo, vamos falar aqui sobre casamento. Casamento. Na Roma Antiga, a noiva se vestia com trajes especiais para a ocasião, com direito às flores brancas no cabelo, espinho para fixar o penteado, saca? As flores significavam a sua felicidade, aquela coisa toda, eu estou casando. Os espinhos serviam para afastar os espíritos maus, os espíritos malignos, aquela coisa toda. O uso do véu era uma referência a uma deusa romana chamada Vesta, que deveria proteger os lares e simbolizava a honestidade e a virgindade daquela noiva. Era algo que representava um deus, que fazia menção a um deus, que chamava a atenção daqueles deuses criados por eles. Mas prosseguindo, o arroz, meu amigo. Cara, durante muito tempo, o único objetivo do casamento era gerar herdeiros, né? Descendentes, gerar filho. Não tinha televisão naquela época. E foi assim que surgiu o ato de jogar arroz. Porque os orientais, eles acreditavam que o arroz era algo fertilizado, sabe? Fazia menção à fertilidade mesmo. Então, quanto mais você tacasse arroz nas pessoas, mais filho ia nascer. Damas de honra. Na antiguidade, as mulheres se casavam quando ainda eram crianças. Precisavam de ajuda na hora de se arrumar. A criancinha não sabe direito. E tem até hoje gente que não sabe, né? Jovem. Eu vou ficar quieto, Mas foi por isso que surgiu as damas de honra, que eram da família da noiva. A irmãzinha mais nova de quem estava casando era a dama. Mas com o passar do tempo, elas viraram um sinal de elegância. Então, fizeram parte da cerimônia e fazem até hoje. O buquê. Na Idade Média, era comum a noiva, ao lado de uma comitiva, fazer a pé o trajeto até a igreja. Sabia disso? E no caminho ela ia recebendo flores, ervas, temperos, toda aquela coisa lá de planta. E juntava nas mãos. E chegava lá na igreja com aquele monte de planta na mão. Aí depois de um tempo nasceu o hábito de jogar o buquê. Sabe aquela coisa? Uma forma de retribuir a sorte desejada aos noivos. Só que hoje em dia, meu amigo, não é essa retribuição de você tá me desejando bem, eu vou te desejar o bem, por isso eu vou jogar o buquê. Na verdade, hoje o que rola é uma zoação, né? A motivação hoje de você jogar o buquê é pra ver quem é a próxima amiga a desencalhar. E geralmente é aquela gorda feia que pega o buquê. E a noiva fica do lado esquerdo do noivo. A tradição da noiva ficar sempre no lado esquerdo do homem no altar, também é medieval, meu camarada. Está relacionado à questão de segurança, de proteção, saca só. Com a mulher no lado esquerdo do homem, ele ficaria com a mão direita livre para puxar a sua espada e, sei lá, trucidar alguém. Defender a sua esposa. E a aliança? Você sabe a história da aliança? Existem várias histórias com relação à origem da aliança. Mas saca só, esse círculo aqui, sem começo nem fim, representava para aqueles povos a eternidade do amor. Tão romântico. E a escolha do dedo anelar, né? Por quê? Poderia botar em qualquer dedo, até no nariz, sei lá. Tem gente que cabe no nariz. Veio da crença que nesse dedo, passa uma veia que é ligada diretamente ao coração. Você sabia disso? Tem outra história também que fala que na Segunda Guerra, os soldados passaram a usar as alianças, né? Para terem uma lembrança da sua esposa enquanto estavam na guerra. E tem outra que eu acho mais interessante, é uma história oriental que fala que se você juntar os seus dedos nessa forma, e aí cada dedo tem sua representação. O dedão é seus pais.
né? O dedo forte e tal. O indicador são seus irmãos, seus amigos. O dedo maior é tu, então tu vira para você ele, tá? O dedo anelar é o seu casamento, tu e tua esposa. O dedo mindinho são seus filhos. Agora saca só. O dedão que são seus pais, você, né? Eles criam e vocês se separam. Eles sabem que tá criando você para um dia você casar e ir pro mundo. Viver com tua esposa. Então se separam. O dedo indicador são seus irmãos, seus amigos, ó, se separam. Uma hora vem, hora vai, amigos vêm na sua vida, vão. O dedo que é você mesmo, seu idiota. Não pergunta não. O dedo mindinho são seus filhos. Você sabe que tá criando seus filhos, ó, para viver a vida deles, vão casar. Agora tenta separar o dedo anelar, que é tu e tua esposa. Meu amigo, não dá não. Agora falando de Bíblia, o que nós temos escrito sobre o casamento é lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. E deu um simples mandamento para eles, ó. Deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Adão e Eva não tiveram que procurar cartório, marcar data de casamento na igreja, marcar data com o pastor, alugar salão de festa, não tiveram nada disso. Aí você me diz então, então você tá dizendo que cerimônia de casamento e festa de casamento é pecado, é coisa do diabo. É claro que eu não tô falando isso. Basta a gente lembrar que Jesus foi uma festa de casamento. E lá com certeza ele se divertiu com os noivos, com a família, se divertiu. O ser humano desde os tempos antigos, ele vê a necessidade de fazer uma festa, de comemorar tudo aquilo que é bom. E isso é bom. Agora nós temos que lembrar que o casamento que Deus criou era simplesmente firmado na intenção do coração dos noivos. Se eles se amassem, nada impediria eles de se unirem e viverem um pelo outro. Não tinha essa burocracia toda que nós vivemos hoje. Antigamente, como eu falei, não existia casamento em cartório, casamento no altar. O que existia era o pai do noivo, o pai da noiva, se juntando, fazendo uma festa para celebrar a união dos seus dois filhos. E ponto final. Eu gosto muito de lembrar de como foi o casamento de Isaac. Isaac já devia estar por conta, né? Afinal, ele era literalmente o virgem de 40 anos. E seu pai Abraão manda seu servo ir lá buscar uma esposa para seu filho Isaac. O servo vai lá, beleza, busca uma linda jovem chamada Rebeca. E a palavra de Deus diz que quando Isaac e Rebeca se encontram, meu amigo, Isaac não perde tempo, já leva aquela tchutchuquinha para a tenda. O que eles fizeram lá? Inocente você, né? Vai ver Teletubbies, vai ver Discovery Kids. E eu fico imaginando que lá foi tipo aquela cena do Titanic, saca só? Os dois dentro do carro. Mas voltando ao assunto, meus amigos, infelizmente, pela dureza dos nossos corações, o homem, depois de um tempo, já nem ligava mais para sua esposa. E por isso que Moisés escreveu acerca do divórcio. Sobre o casamento civil, foi também por causa da cabecinha dura do ser humano que se fez necessário ser criado o casamento civil, para ser algo justo, legalizado perante os homens, com direitos para ambos os lados, para que você tenha direitos do governo, para que você pague menos imposto de renda e no caso de uma separação, haja uma justa divisão dos bens. Senão, pô, seria bagunça hoje em dia. Sobre o casamento religioso, ou seja, aquela cerimônia que acontece dentro da igreja, nós não temos menção na Bíblia. Porém, a intenção ao fazer uma cerimônia dessa, uma cerimônia dentro da igreja, é declarar perante Deus e perante a sua igreja o amor desses dois. Agora, voltando a falar das heranças do paganismo, se algum dia algum cabeça oca vier e te falar o seguinte: usar aliança, vestido branco, véu, é pecado, é do demônio. Meu amigo, se falarem isso unicamente porque foi criado no meio pagão, ignora. Sabe, Deus, ele olha a motivação, ele olha o que está dentro do seu coração. Porque muitas das coisas hoje em dia nós herdamos de povos pagãos. Mas Deus olha a motivação. Então não deixe que essas acusações que porventura possam vir pesem no seu coração. Inclusive me chame para o seu casamento que eu vou tacar arroz em você com o maior prazer. Vamos lembrar do que Paulo escreveu aos Romanos: nenhuma coisa é de si mesmo impura, senão para aqueles que assim consideram impura. Meu irmão, a fé que tens, tenha para ti mesmo. Deus nos chamou para sermos livres. Só não use essa liberdade para pecar. Mas não seja escravo desse mundo. Viva, festeje, seja feliz enquanto você viver.
Afinal, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Valeu, galera. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Valeu, até o próximo Falando de Bíblia.